O que um copo de café, um tablete de chocolate meio amargo e um limão tem a ver com o livro de Eclesiastes? Muita coisa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje e ao longo das próximas semanas. Meu nome é Samuel e hoje a gente inicia uma série de estudos na nossa igreja sobre como viver uma vida boa, uma vida debaixo do sol, uma vida que honra a Deus, baseado num dos livros mais desafiadores das Escrituras, o livro de Eclesiastes. A Bíblia, ela é a história que nos faz saber que Deus ama ao homem e Ele oferta salvação. E as Escrituras nos mostram através da história de homens e mulheres como Deus agiu e age para ofertar salvação a todo aquele que crê. Entretanto, Deus utilizou formas diferentes de escrever, ou melhor, de inspirar os autores para que escrevessem as Escrituras. Uma das formas é a poesia. Nós temos alguns livros da Bíblia e algumas partes de diversos livros da Bíblia que contêm uma linguagem poética. No Antigo Testamento, alguns livros se destacam nessa área. O livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares e o livro de Jó. Mas a poesia, ela também está espalhada ao longo de todas as Escrituras, quando canções, quando histórias são mostradas. E a poesia nos faz lembrar que Deus é aquele que tem domínio sobre a vida real, sobre as emoções, sobre o sentimento, sobre as nossas percepções. Além disso, dentro desses livros, nós destacamos 3 que são conhecidos como livros de sabedoria. Se você deseja ser sábio na vida, se você deseja viver de forma sábia, se você deseja colher os bons frutos da sabedoria, você deve ler toda a Escritura, porque Cristo é a fonte e a raiz de todas as Escrituras. Mas existem 3 livros que se destacam nessa área: Jó, Provérbios e Eclesiastes. O livro de Provérbios, ele é dos livros de sabedoria o mais conhecido e ele possui uma lógica muito interessante que diz que, no geral, basicamente, se você cumprir e se você viver pelos princípios de sabedoria que são lá relatados, você terá uma vida boa. Só que a vida não é tão linear, e você já sabe disso. Injustiças, paradoxos, enigmas, sofrimentos inexplicáveis, eventos surpreendentemente bons ocorrem conosco. E nem sempre aquilo que nós fazemos resulta naquilo que nós esperamos que aconteça. E o livro de Eclesiastes, ele é desafiador porque ele nos mostra essa realidade. Nem sempre as melhores decisões levam aos melhores resultados. Da mesma forma, nem sempre as piores decisões levam aos piores resultados. Tem coisas que a gente faz e depois que a gente faz, olha, por que eu fiz? Uma sensação de que a vida às vezes é mais difícil do que deveria. Mas ao mesmo tempo, a gente tem a sensação de que a vida é mais bela e que deve ser mais bem aproveitada do que nós estamos fazendo. Todas essas tensões, elas são apresentadas no livro de Eclesiastes e são apresentadas de um jeito único, através da figura de um pregador ou de um professor. E a ideia do texto e a ideia do livro, porque ele está nas Escrituras, é para nos fazer mostrar que esta vida debaixo do sol, muitas vezes ela é esquisita, ela traz complexidade, ela é um enigma, mas ao mesmo tempo ela deve ser vivida e bem vivida, de forma a honrar a Deus e de viver bem. O texto provavelmente foi escrito por Salomão ou por algum autor que utilizou Salomão como uma figura de sabedoria e como uma forma de explicar aquilo que ele desejava, de ensinar a nós como viver uma vida plena debaixo do sol. E isso está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. No verso de número 9. Diz assim, veja só:
O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. A ideia do livro é ensinar a você e a mim, de forma muito clara, de que esta vida debaixo do sol é maravilhosa, mas ao mesmo tempo é terrível, mas ao mesmo tempo é bela, mas ao mesmo tempo é misteriosa. E ele começa e ele utiliza dois termos que são muito comuns quando você lê o texto de Eclesiastes: vaidade das vaidades e a vida debaixo do sol. O primeiro é mais conhecido e ele já começa o livro, Eclesiastes capítulo 1, verso 1 e 2, dizendo assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. A ideia do texto e o original da palavra é revel, em hebraico. A ideia, e é muito difícil até traduzir essa palavra, não necessariamente tem a ver com vaidade ou inutilidade, mas como vapor. A ideia é que a nossa vida é como um vapor. A gente percebe, nós sentimos os efeitos do vapor, mas se a gente tenta pegar com as mãos, vai embora. A gente não consegue controlar. Nós não conseguimos controlar as boas coisas que a vida oferece e nem as coisas ruins. Elas são revel, vapor. A gente não consegue segurá-las nas mãos. E esse professor, ele nos ensina uma realidade, que nós podemos estar vivendo as nossas vidas, tentando construir as nossas vidas em cima de vapor. Sabe aquele vaporzinho do café belo que você vê? Pois é, ele vai embora e você não tem controle sobre ele. Mas o que acontece se você tentar construir a sua vida sobre ou com vapor? Não faz sentido. Mas é isso que o autor está dizendo. Olha, se você tentar construir a sua vida em determinados valores, em determinados princípios, como todo mundo constrói, você vai se decepcionar. E ele começa e ele dedica os 2 primeiros capítulos falando sobre isso, sobre o sentido da vida. Depois, no capítulo 3, até o capítulo de número 10, ele vai falar e vai desenvolver as ideias que ele falou no início dos 2 capítulos. E depois, os capítulos 11 e 12 de Eclesiastes, ele conclui dizendo, olha, baseado no que vimos, baseado no fato de que o tempo corre para todos os homens, e baseado no fato que eu e você vamos morrer, como é que a gente vive? E como é que a gente vive debaixo do sol? O livro de Eclesiastes ele é um poderoso alerta. Um alerta de que se você tentar construir a sua vida longe de Deus, você irá se decepcionar. Ao mesmo tempo, ele alerta para o seguinte: se você não souber viver bem a sua vida debaixo do sol, ainda que você seja um servo de Deus, ainda que você creia em Deus, mas se você não souber viver adequadamente a sua vida debaixo do sol, você também não conseguirá experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para você aqui nesta terra. E isso é muito desafiador, porque, veja, nem todo mundo que é justo, ele vai falar isso em Eclesiastes 7, tem o resultado que eles talvez devessem ter. Nem sempre os mais fortes ganham. Nem sempre os mais sábios prosperam. Nem sempre aquele que mais fez por onde, por assim dizer, obtém as realidades. Você e eu conhecemos histórias de pessoas que viveram de forma absolutamente errada, mas que estão aí, com muita idade, com boa saúde, com uma boa vida aparentemente. Por outro lado, você talvez conheça servos de Deus, pessoas maravilhosas,
mas que por uma diversidade de situações que nós não conseguimos explicar, foram afetados pela doença, pela tragédia, por situações inexplicáveis. E o livro de Eclesiastes aponta isso. Ele aponta que a nossa vida é um enigma, um mistério, um paradoxo. A gente não consegue explicar muita coisa. Pois é, mas a gente é chamado a viver em meio a esses enigmas, em meio a essa névoa, em meio a esse revel. Ele começa destacando os 2 capítulos, capítulo 1 e 2. Ele começa dizendo o seguinte, que muitas das experiências que nós possuímos hoje, nós temos a ideia de que elas são inéditas. O medo, a angústia, o temor, a irritação, a decepção, expectativas que são colocadas e depois elas não se realizam. Não, isso sempre ocorreu. Ele vai dizer, capítulo 1, verso de número 4, ele diz assim, geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram. E das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Depressivo, né? Não, não é depressivo, não. É honesto. E esse é um dos grandes desafios do livro de Eclesiastes, porque ele é extremamente realista. E porque é realista, ele é incômodo. Não poucas vezes, e especialmente cristãos, têm dificuldade de lidar com a honestidade do livro, a clareza do livro e a forma como ele menciona a vida. Alguns acreditam que o autor tenha sido extremamente pessimista. Outros acreditam que ele talvez seja um relato de alguém que por algum motivo perdeu a fé, e alguns dizem que não deveria nem estar nas Escrituras. Mas o livro de Eclesiastes ele foi escrito com uma perspectiva. A perspectiva da vida de alguém que está nesta vida real na Terra. E ele é desafiado a ver que muitas das expectativas que as pessoas colocam nas coisas da Terra irão se frustrar. O papel do pregador é de desconstruir as ideias de riqueza, sucesso, poder que nós todos os dias somos injetados a ouvir e crer. A ideia de que as riquezas são importantíssimas para a nossa vida. A ideia de que se você fizer determinadas ações, tudo dará certo. Ou a ideia de que se você buscar uma vida de prazer e de entretenimento, tudo vai funcionar. Não vai. E é isso que ele vai abordar. Notadamente, ele começa dizendo, olha, às vezes a gente acha que é muito moderno, muito novo, que estamos revolucionando as coisas, e o autor diz, provavelmente isso já aconteceu. E mesmo coisas que foram criadas como elementos eletrônicos, redes sociais e outros dispositivos, todos eles trabalham com premissas e projetos e com as necessidades e os anseios e as angústias das pessoas que tinham há 500, 1000, 2000 anos atrás. A diferença é que hoje elas expressam essas angústias, esses medos, essas tristezas de uma forma diferente, com uma mídia diferente, com um instrumento tecnológico diferente. Mas a dor é a mesma. A alegria talvez seja a mesma. E é isso que o autor fala. Depois ele vai mostrar que ele, e esse é um diferencial do livro, ele não está falando como alguém que é um teórico, que estudou muito, sabe teoricamente do assunto e expõe para as pessoas. Não. O pregador, ele foi alguém que experimentou esse caminho de vida e descobriu que esse caminho de vida era vaidade, era vapor, era névoa. Não tinha solidez.
Por isso, muitos acreditam que foi o próprio Salomão que escreveu o texto, porque quando ele aborda os assuntos, ele aborda como alguém que experimentou essas realidades, experimentou a busca pelo prazer, experimentou a busca por projetos e por riquezas e por sabedoria e por fama, e descobriu que nada disso valia a pena em si mesmo. E os 2 primeiros capítulos apontam isso. Então ele começa dizendo, olha, não há novidade no sentido de que as dores, as angústias, as reais necessidades, as reais questões humanas continuam ocorrendo. Depois ele vai dizer, olha, você pode estudar muito, você deve estudar muito, mas o conhecimento por si só não é suficiente para mudar a realidade na nossa vida. O conhecimento pode nos ajudar muito, mas só saber não necessariamente muda a vida. Muitas vezes, o saber aumenta a nossa decepção, porque a gente entende que determinadas coisas não vão mudar. E aí ele entra no capítulo 2, e ele faz uma busca interessante, ele vai dizer, olha, eu disse a mim mesmo, Eclesiastes 2, verso 1, ele diz assim, eu disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz. E ele viu que isso era vaidade. E o texto continua e ele vai dizer, verso 3, que ele resolveu entregar sua vida ao vinho. E descobriu que isso traz alguma alegria, mas não muito. Depois ele trabalhou na construção de grandes obras. Verso 4 de Eclesiastes 2, ele vai dizer, eu empreendi grandes obras, eu construí casas, eu plantei vinhas, eu fiz muita coisa, eu tinha muitos projetos, eu tinha muitas atividades. E aí ele vai dizer, não serviu. Depois ele vai dizer, no verso de número 8, que ele buscou nas riquezas, amontoei muita prata e ouro e tesouros. Arte. Ele falando, provi-me de cantores e de cantoras, de prazer sexual, ele vai dizer, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres, verso 8. Então aqui está alguém que buscou tudo aquilo que as pessoas têm buscado hoje para realizar a sua vida, para ter sentido na sua vida. Obras, projetos, realizações, prazer, entretenimento, bebida, mulheres, farra, diversão. E ele vai dizer, eu me tornei, verso 9, eu me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém. E a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. E nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com isso. Só que ele vai dizer, verso 11, aí eu considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. A ideia é de que ele buscou tudo aquilo que os homens e as mulheres deste mundo buscam hoje. E ele chega à conclusão e diz, não faz sentido. Ele reconhece que há prazer, ele reconhece que é bom, ele reconhece que é gostoso, mas é amargo. Sabe o chocolate meio amargo? Ele é gostoso, mas quando ele termina, vem aquele amargo na boca. Só que à medida que o tempo passa, o amargo vai se tornando mais amargo. E o doce vai se tornando menos doce. Até que a gente chega à conclusão de que as coisas não valem a pena. Só que o pregador, o autor, aquele que viveu essas realidades, ele vai além. Ele diz, olha, então eu passei a buscar a sabedoria. E refletir, ser tolo não faz muita coisa. E aí ele vai dizer, olha, mas eu estou trabalhando muito. A sabedoria é proveitosa, mas ambos vão morrer. O sábio e o tolo, o rico e o pobre. Ele falou, do que adianta? Aí ele continua, verso 18 de Eclesiastes 2. E aí eu trabalhei, mas
Eu posso trabalhar demais até o ponto de ficar doente. E aí, todo o recurso que eu amealhei para me divertir, eu vou gastar cuidando da doença, do tratamento da doença que eu tive, porque eu trabalhei demais. E pior, ele vai dizer, verso de número 19, às vezes eu posso morrer e deixar o meu trabalho para alguém que não vai valorizar e vai vender e vai destruir e que não se importa. E agora? E aí ele continua e vai dizer o seguinte, olha, não há nada, verso de número 24, não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem das mãos de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Sabe o que o autor percebeu? E ele vai desenvolver essas ideias ao longo dos outros capítulos. É que nós temos uma dificuldade. A dificuldade de acharmos que nós conseguimos viver essa vida longe de Deus. E esse talvez seja um dos mais importantes objetivos do livro de Eclesiastes e por que o livro de Eclesiastes está na sua Bíblia e na minha Bíblia. Porque ele é um alerta. Ele é um alerta para dizer para você o seguinte, olha, você deve e pode buscar uma vida boa. Você deve buscar trabalhar, você deve buscar estudar, se você puder avançar na sua carreira, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, faça isso. Você deve buscar momentos de lazer e de entretenimento. Você deve sim buscar um relacionamento, mas não se esqueça. Se você fizer destas coisas a base da sua vida, você vai se decepcionar. E ele oferece uma alternativa, e na verdade, a real fonte de vida para nós. Ele vai dizer, olha, viva a sua vida hoje, na realidade que você tem, pensando que isso tudo vem de Deus. Coloque em Deus a sua base e viva a sua vida. Porque caso contrário, você acabará experimentando uma vida bem azeda, como um limão bem azedo. E não, você não vai fazer de um limão uma limonada. O resultado é azedo nos lábios. Porque a gente esqueceu que Deus é que dá sentido à vida. O livro de Eclesiastes ele é importante para nós porque nos faz lembrar que você e eu precisamos construir as nossas vidas em Deus. E a partir disso, viver a vida. E buscar viver uma boa vida. Trabalhando, estudando, se desenvolvendo, se relacionando, obedecendo a Deus e vivendo e honrando a Ele. Mas se você tentar construir a sua vida longe dele, você vai se decepcionar. O livro é realista, ele fala que você vai ter dificuldades e questões e injustiças e situações que você não tem explicação e que talvez você não consiga entender um monte de coisas que acontecem na sua vida. Mas ele vai dizer que Deus sabe e que Deus entende que no final, ele vai falar isso no capítulo 12, no final, Deus haverá de trazer justiça. E tudo aquilo que parece muito esquisito, enebliado, enevoado, aquilo que parece vapor. Um dia, Deus vai resolver tudo isso. Mas até lá, qual é o seu e o meu chamado? Buscar viver uma vida que honre a Deus e colocar em Deus o sentido da vida. Segundo, viver a vida que Deus permite que você viva e buscar fazer o seu melhor. E viver aquilo que você pode experimentar hoje.
Isso significa, se você hoje puder fazer uma boa refeição, valorize isso, porque isso não é garantido amanhã. Mas se você tem hoje, coma bem hoje. Você tem um bom relacionamento, você tem uma família, busque cultivá-la, avançá-la, desenvolver, porque você não tem garantias que você a terá amanhã. E nem você tem garantias que você estará vivo para desfrutar dela amanhã. Você tem trabalhado e tem obtido renda e tem obtido valores e... Pois é, guarde, mas também desfrute. Use bem o seu tempo. Mas não se esqueça de fazer isso honrando a Deus. Não abandone Deus na estrada. Não viva como se Deus não existisse. Porque se você fizer isso, você irá se decepcionar. E você vai ver que tudo aquilo que você construiu, na verdade foi revel, vapor, vaidade da vaidade. Tudo vaidade. Que Deus livre você e a mim disso. E que você possa experimentar uma vida boa, uma vida plena, uma vida com sentido em Deus. E que esse livro de Eclesiastes tão desafiador, um pouco complexo às vezes, possa auxiliar você e a mim a entendermos que a vida não é simples, mas ela é misteriosamente boa. A vida não é fácil, mas ela é atraente de se viver. Mas que ela deve ser vivida tendo Deus como base, tendo Deus como Senhor e tendo Cristo como Salvador. Que Deus abençoe você, que Deus lhe dê sabedoria e que você possa viver a sua vida da melhor maneira possível, em honra a Cristo, vivendo para Ele e servindo sempre. Que você possa ter uma boa vida e que nós possamos juntos nas próximas semanas estudarmos esse livro, esse belo livro de Eclesiastes, apresentando os desafios, as questões, as complexidades, mas sempre lembrando de que Deus é quem dá sentido à vida. E é Deus que dá forças para a gente viver. Deus abençoe você. Deus lhe dê uma excelente semana.